Senhor, meus irmãos. Bom, vamos lá primeiro da série, né? Sobre missões. Nesse vídeo eu quero levar o menos tempo possível. Vamos falar dos 3 níveis que nós estamos vivendo sobre missões, tá? E alguns desses níveis eu escrevi livro explicando com muito detalhes. Então, se você quiser, no meu link aí do meu site, do meu ministério, tem o livro lá para você baixar gratuitamente, tá? Nós estamos vivendo o terceiro nível, né, que eu considero como terceiro nível na chamada missionária. Eu vou explicar o nível para você entender um pouquinho a realidade, tá? E praticamente todos esses níveis eu tenho por experiência, tá, pessoal. O primeiro nível foi as agências missionárias. Deus permitiu criar agências missionárias porque a igreja não estava preparada para administrar aqueles que estavam sendo enviados, que estavam sendo chamados missionária, né? E aí as agências missionárias, como um órgão, né, administrativo, colocava no contrato normalmente o pedido de 10, 20% de todas as ofertas que seriam enviadas para o missionário para a administração. Isso está corretíssimo, tá? Está justo. Mas o grande problema é que depois, com o tempo, com o aumento dos custos da agência missionária e também algumas querendo pagar carro para diretor, alto salário para diretores e tudo mais, começaram a entrar no impasse e começaram a tomar uma atitude que eu chamo que se transformou na grande prostituta, tá? Não referência a Apocalipse. E eu escrevo no meu livro contando mais detalhes, se você quiser saber mais detalhes, tá? Por quê? Porque a maioria das agências pega o missionário jovem da igreja, tem um contrato com a igreja ou com as igrejas que o missionário tem contato, administra esse dinheiro para ser enviado. Chega no país que o missionário vai, ele não escolhe, a maioria das vezes o missionário não escolhe o país, tá? E não escolhe a obra, ou seja, fica totalmente a dependência da agência missionária. E aí vamos dar um exemplo, ele vai para um país, a agência missionária aluga uma casa, coloca um líder lá para administrar, coloca os projetos lá e o missionário vai fazer o projeto dos outros, nunca o projeto dele. Para uma experiência missionária está ótimo. O grande problema é que, em vez de enviar os 80% ou 90% do valor das ofertas, ela começou a enviar somente os 30%, ou seja, inverter, ficar com a grande maior parte, né, para poder cobrir seus custos, dizendo, o missionário tem casa, tem comida e tem trabalho, ele está onde está. Então a administração de dinheiro é por nossa conta. Só que não foi isso que foi feito no contrato. Então as igrejas começaram a ver. Esse foi o primeiro nível. A agência missionária, como não está na Bíblia, se transformou aproveitando da situação, né? E no segundo nível que nós vivemos na agência em missões é que as igrejas vendo esse problema, né, essa mentira que a agência missionária vive, não que viveu, vive, tá? A grande maioria, claro, não posso generalizar nunca. A grande maioria chega a ser 99%, tá? As igrejas começaram a tomar para si essa responsabilidade. Isso é bíblico, tá? Aí aquela história, trouxe missionários com experiência, com larga experiência, e começou a colocar eles como administrador dos missionários dos envios. Isso, ministérios grandes, né? E criar a sua agência missionária interna, tá? E aí administrava isso. Esse foi o segundo nível da vivência missionária. O terceiro nível que a gente diz é já o que nós estamos vivendo. O que acontece? As agências missionárias há muitos anos estão mandando todo mundo embora, ou seja, está dispensando seus empregados, né? Aí as igrejas tomaram a responsabilidade e acontece algumas coisas na realidade espiritual de missões, porque missões nós não podemos espiritualizar demais, mas tem a ver envolvimento com espiritualidade. E o que acontece? As grandes igrejas começaram a ver que uma igreja fundada por um missionário, ela tem um mistério que eu mesmo não consigo entender, mas ela nasce autônoma. Ela nunca vai ser uma filial da matriz. E hoje, até os pastores de grandes denominações, né, estão falando assim, a gente quer montar uma filial. Eles não chamam mais congregação, eles não chamam mais igreja, eles chamam de filial. Gostaria de montar uma filial na África, eu gostaria de montar uma filial no Peru. Eles não fazem isso. Por quê? Porque a mentalidade é o seguinte, eles estão investindo na igreja para depois ter retorno.
né? Como vou dar um exemplo na minha denominação, não na minha igreja, na minha denominação, que eles falam assim, algumas Assembleias de Deus permite deixar 10%, 20% com a igreja para administrar a igreja e toma os 80%. Tem outras que faz até um pouco mais justo, que pede o dízimo dos dízimos, também é bíblico. Então, ou seja, o dízimo da igreja volta para a sede para poder administrar outras igrejas, a formação de outras igrejas. E aí, a igreja missionária, quando é fundada por missões em qualquer lugar do mundo, ela não nasce dependente, ela não nasce como filial, ela nasce como autônoma. Isso eu não consigo explicar, tá? E aí, aquela história, as igrejas grandes começaram a ver que isso não dá lucro, não tem lucro. Porque ela nunca vai retornar o dinheiro investido para ela. E as igrejas não estão pensando, não, vamos montar para o reino de Deus. Não estão pensando mais isso. E aí aquela história, estão deixando de sustentar e enviar missionários. Aí o pessoal fala, nossa, a igreja está perdendo foco. Sim, por causa dessa mentalidade empresarial. Tá? Então, hoje eu conheço, como eu e vários outros missionários, vive a chamada missionária autonomamente. Né? Isso é bom? Não. Problema? Mas eu vejo que é um trabalho de Deus para que a gente fique realmente 100% na dependência de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu sou dependente de Deus, mas com salário mínimo, com uma casa própria, com um carro, isso é fácil. Mas quero ver quando você não sabe que almoço você vai ter, se você vai conseguir pagar as contas, porque não tem nada fixo, não tem uma oferta constante, ou seja, um salário. Então, a gente vive exatamente pela fé, tá? Então, esses são os 3 níveis. Eu deixo à disposição para você discutir, tá? Aonde você quiser. Se você quer entrar no meu site aí, pode colocar. Eu sou totalmente aberto e eu posso mudar de ideia. Mas a minha experiência com todos esses 20 anos de caminhada, eu tenho visto isso e nós estamos vivendo uma realidade, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. No próximo vídeo eu vou falar sobre discipulado, a realidade do discipulado.